Bom dia a todos. Quero agradecer a participação de vocês aqui nesse webinar da imagem corporativa. Conforme mencionamos no nosso convite, a ideia hoje é conversar sobre esse cenário que estamos vivendo hoje no Brasil e menos do que olhar a fotografia do momento, é olhar daqui para frente o que provavelmente pode acontecer aí ao longo dos próximos meses e até ao longo dos próximos anos. O nosso convidado é o Wagner Parente, que é advogado, mestre em Direito e Relações Econômicas Internacionais pela PUC de São Paulo, é o CEO da BMJ consultoria tradicional, influente de Brasília, e que atua na área de relações governamentais e public affairs. O Wagner é um dos mais bem informados, ainda que bem discreto, mas um dos mais bem informados personagens de Brasília e que ajuda empresas nacionais e internacionais a decodificar este cenário político e regulatório de Brasília, e tem dezenas de clientes em diversos setores. Então, Wagner, um prazer estar aqui com você. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite da imagem corporativa, Ciro. A gente é sempre um prazer trabalhar junto com vocês, fazer esse tipo de evento. É sempre uma audiência muito qualificada. Então, eu espero que essa parceria ainda renda muitos frutos aí para os nossos clientes. E, evidente, se eu puder, de alguma forma, trazer um pouco de luz nesse cenário tão conturbado, há 5 dias do segundo turno, será um prazer. Eu fico à disposição. Ok, eu queria começar falando sobre Congresso. A gente ainda não sabe quem vai ser o presidente da República, mas a gente já sabe qual vai ser o Congresso Nacional. E a gente sabe que o Congresso ele ganhou contornos um pouco mais conservadores, digamos assim, com a eleição de uma série de deputados federais e senadores que estão bastante alinhados com certas pautas mais conservadoras. Um reflexo natural da polarização que a gente está vivendo no Brasil. Então, minha primeira pergunta, minha primeira provocação para você, Wagner, é o que a gente pode esperar desse Congresso, independente do presidente que vai ser eleito? O que já dá para entender desse Congresso? Ciro, é muito legal você começar com o Congresso, porque nesse momento os holofotes estão todos na campanha presidencial, não dá para deixar de ser assim, né? Ele chama muita atenção mesmo de todo o público, mas o Congresso eleito, ele nos traz já indícios muito claros do que pode acontecer para o próximo ano em relação à pauta e o impacto disso em todo o setor produtivo, que é o nosso público aqui, que está nos vendo. Esse perfil conservador do Congresso, ele se materializa, evidentemente, numa provável base de um futuro governo Bolsonaro. De saída, o governo sai com uma base muito grande, né? Com uma base que você vê aumentou 5 deputados, mas já era muito grande, a base era muito grande. O governo tinha, de núcleo duro dentro da Câmara dos Deputados, 188 deputados. Ele cresceu 5. Né? Sendo que os independentes normalmente votavam com o governo. E a gente está falando ali hoje de 195 deputados. Então, de saída, é muito nítido que o governo consegue aprovar propostas de emendas condicionais sem muito problema. Né? Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional precisa de 308 votos, isso dá para conseguir com tranquilidade com esse Congresso que está eleito. Destaque aqui para o partido do presidente Bolsonaro, né, que fez ali uma bancada relevante, são 99 deputados. O PP ficou com 47, PSC com 6, PTB com 1 e Republicanos com 41. Essa é o núcleo duro do governo. Só que dentro desses independentes, a gente tem muito partido que a gente sabe que vai votar com o Bolsonaro. Por exemplo, é muito nítido que parte dos 42 deputados do MDB vão votar com o Bolsonaro. É muito nítido que boa parte dos 42 do PSD vão votar com o Bolsonaro. Então, são grandes partidos que fizeram bancada e provavelmente comporão a base do governo. E esse cenário é muito propício para uma reeleição do Arthur Lira. Então, o Arthur Lira
foi um stakeholder, né, no nosso jargão aqui, que sai extremamente fortalecido dessa eleição, isso olhando para a Câmara. Em contraposição ao Senado, onde o Pacheco já tem uma posição muito mais fragilizada. Se o perfil ficou conservador na Câmara, Ciro, você precisa olhar para o Senado, né? A turma que entrou foi muito alinhada, inclusive, às pautas ideológicas do governo. A gente está falando lá de Magno Malta, né? Uma turma que é o que a gente chama de Bolsonaro raiz mesmo. O governo ganha no Senado mais 10 senadores, então ele tinha 26, passa para 36, isso no universo de 81 senadores, né? E da mesma forma, é muito provável que vários dos 10 deputados do MDB votem com o governo também. Mesmo os 4 do PSDB, o alinhamento ideológico desses deputados em pautas, por exemplo, de liberação econômica, né, de liberalismo, é muito provável que votem com o governo também. Então, se antes o Senado funcionava como um contrapeso, isso não deve acontecer dessa vez. E aí, o cenário para a presidência do Senado ele é mais aberto. A Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura de Bolsonaro, ela volta ao Senado com força para ser presidente do Senado, então ela já entra como um nome favorito. Né? E o Pacheco, como provavelmente não teria o apoio do governo Lula, nem de Bolsonaro, provavelmente não vai reeleger. Né? Então, acho que de saída são esses comentários iniciais aqui para Congresso, a gente pode aprofundar mais se for o caso, Ciro. Bom, o cenário que você está dando leva inevitavelmente a uma pergunta. No caso de uma vitória do ex-presidente Lula, qual seria o nível, então, de governabilidade possível, considerando que você acabou de dizer que a ex-ministra da Agricultura provavelmente teria uma eleição tranquila para a presidência do Senado. Arthur Lira, reconhecidamente alinhado ao longo dos últimos anos com o atual presidente Bolsonaro. Num eventual governo Lula, como é que seria, então, ter as duas casas supostamente como frentes não amigáveis, digamos assim? Tá, vou te dar duas respostas, não fica com raiva de mim, elas são complementares. Vamos começar pela base do que tem de saída um governo Lula. De saída, a base de um governo Lula é muito menor que a do Bolsonaro. A gente está falando, por exemplo, na Câmara, de 125 deputados, e no Senado a gente está falando de mais ou menos 16, 15. Né? Então, eu falei antes, né? A base do Bolsonaro, a gente está falando de 193 de saída, na Câmara, e Lula 125. No Senado, o Bolsonaro teria 36, Lula 15. Então, evidentemente, você construir uma base quando você sai, né, de um número de aliados menor é mais difícil. Aí vem a segunda parte da resposta. Depende do que o governo vai ter para negociar com esse Congresso. Né? E aí, a dinâmica do presidencialismo de coalizão, né, esse jargão aí que a gente acostumou a ouvir, ele pode mudar substancialmente caso o orçamento secreto, né, as emendas do relator, as RP9, ou alguma coisa equivalente aos 21 bilhões de reais que hoje são controlados pelo orçamento, fiquem impositivos para o ano que vem. Vou tentar deixar um pouquinho mais claro. Hoje, vocês sabem, boa parte do orçamento público ele é carimbado. Ele vai para determinadas áreas e o governo não pode mexer naquilo. Não tem espaço para fazer política pública fora daquilo que já é determinado constitucionalmente. Uma parte pequena do que é discricionário, do orçamento, é discricionário, ou seja, ele pode alocar para fazer política pública, por exemplo, construir creche, enfim, cavar poço, seja lá o que for, comprar trator e tal. Boa parte dessa parte discricionária hoje está sob controle do Congresso Nacional, notadamente
do presidente da Câmara dos Deputados, claro, em conversa com as outras lideranças do Congresso. Então, assim, caso o governo não tenha verba, né, para poder conversar com o Congresso e discutir a alocação, isso é totalmente legítimo, né? Isso não é corrupção, não estamos falando de nada desse tipo. Estamos falando de indicações para políticas públicas dentro dos ministérios que vão passar pelo crivo da administração pública e, eventualmente, fazer a alocação. Era assim que funcionava. Agora, isso mudou, né? Então, caso o Congresso Nacional tenha essas emendas e elas sejam garantidas, elas ainda não são hoje. Ainda com o Bolsonaro, caso o Congresso passe, diga que aquele dinheiro vai para determinado lugar, para determinada compra, para determinada finalidade, o Poder Executivo ainda pode contingenciar esse gasto. Ainda é possível fazer isso. Isso só está funcionando porque existe um alinhamento muito grande entre Bolsonaro e Arthur Lira, né? Então, existe ali um acordo de não contingenciar as emendas dos parlamentares, e aí, em troca disso, você tem um apoio dentro do Congresso Nacional. E evidentemente, o Bolsonaro morre de medo de sofrer um impeachment, como se pediram algumas vezes durante esses 4 anos. Então, por isso, existe esse equilíbrio. Caso Lula vença, existe uma coisa muito mal resolvida, Ciro, em como vai ficar esse orçamento secreto. Nas entrevistas que ele tem dado, ele tem falado em fazer um negócio de orçamento participativo, que vai colocar na internet para dizer onde vai. Isso não vai funcionar, evidentemente, que isso é alguma coisa para falar durante a campanha. Na prática, antigo discurso do PT, inclusive, né? Exato. Isso até foi feito em alguns municípios, né, que eles administraram. Eu lembro que eu sou de Belém, e aí no primeiro governo do... Quem que foi mesmo? Bom, esqueci. Ele tentou fazer isso, deu tudo errado, né? Você tem lá uma assembleia para ver para onde vai o dinheiro. Lógico que isso não vai dar certo, né? No Rio Grande do Sul também, na época do Lívio Fizeram, Bolsonaro. né? Enfim, imagina isso numa escala de país, Ciro. Não tem condição, né? Então, na prática, é muito provável que, para construir essa base que você me perguntou, para construir essa governabilidade, um elemento chave seja o que vai acontecer nos próximos 3 meses, né? Que é como vai ficar esse orçamento secreto, inclusive com uma possível interferência do Supremo Tribunal Federal. A Rosa Weber, ela como presidente do Supremo, ela tem a prerrogativa de trazer para plenário uma ação que já existe, questionando o orçamento secreto. Na nossa visão, é muito difícil, Ciro, que o orçamento secreto seja barrado pelo Supremo. Sabe? É muito difícil que isso aconteça. O que é possível, sim, é que ela coloque determinados critérios de transparência, de elegibilidade e tal, né? Como já foi feito antes e não foi cumprido, diga-se de passagem. Agora, acabar com o orçamento secreto é muito difícil que aconteça. Isso em função, digamos, daquela tradição de não interferência nos outros poderes. Se o Legislativo instituiu isso, não será o Judiciário que vai tirar. É esse o cenário, o pano de fundo? Existe uma questão constitucional, que é isso, né? A independência dos poderes, mas existe uma questão política também muito forte, porque imagina que o Supremo solta uma decisão falando que as emendas do relator sejam inconstitucionais. Beleza. Um mês depois, o Congresso aprova uma proposta de emenda constitucional, tornando as emendas do relator constitucional. Você percebe? Então, assim, a última palavra, a rigor, ela vai ser sempre do Congresso, sabe? Então, são situações que vão colocando uma pressão institucional que, no final, o Supremo vai ter que escolher que briga ele vai brigar, né? Ficar totalmente contra o Congresso é dar munição para o Bolsonaro caso ele vença. Então, é um equilíbrio muito tênue, inclusive com risco de um primeiro impeachment do ministro Supremo, caso isso aconteça mesmo, né? Alexandre de Moraes está na mira, ninguém duvida que alguma coisa possa acontecer, não logo depois das eleições, mas mais para frente, né?
Você tocou num ponto que é bastante sensível. Não existe precedente, né, em período democrático de um impeachment de ministro do Supremo. Isso é uma possibilidade real ou está mais no campo do discurso? É real mesmo? Assim, aqui em Brasília, o que se comenta é que se o Bolsonaro ganhar, a chance de que haja mudanças no Supremo é muito grande, sabe? É, aí se comenta do impeachment, mas também da elevação do número de ministros, né? Aprovar uma PEC que você eleve para 20 o número de ministros, né? E aí, o que se comenta é que, né, isso já está no texto vazado, inclusive para a imprensa, que vários grupos poderiam indicar um ministro, para não ficar tudo na conta do presidente da República. Isso diminui demais a resistência, porque todo mundo quer indicar um ministro supremo, né? Então, eu acho que eu tenho menos certeza de um impeachment do Alexandre de Moraes. Evidentemente, isso é uma ação muito drástica, seria dramático, né? Um golpe muito sério para as instituições, mas a possibilidade de você ter a elevação do número de ministros e talvez, inclusive, uma outra proposta sendo discutida, que é a possibilidade de das decisões que não sejam unânimes, que é 99% dos casos, com Cássio Nunes e o André, lá na corte, 99% é não unânime, serem revistas pelo Congresso, sabe? Então, são coisas que se comentam aqui, evidentemente, para pressionar os ministros em uma época eleitoral, e aí, após o período eleitoral, a gente precisa ver o que de fato é espuma e o que é fato. Por enquanto, a gente não aposta no impeachment, mas provavelmente algumas dessas medidas que eu mencionei serão discutidas sim. E aí vamos ver se o Congresso teria força para levar uma medida dessa, que deve desgastar bastante a imagem de quem falar a favor disso, né? E fazendo agora uma ponte da política para a economia, né? As empresas, independente de governos, né? Elas têm ali os seus objetivos, as suas metas, os seus planos de investimento, de atividade para os próximos 3, 4, 5 anos, 10 anos, às vezes. Então, pensando um pouquinho agora na economia, né? O que o cenário que já está aí dado, Congresso, etc., a polarização, que independente de qualquer coisa continuará, né? A polarização política independente de quem for eleito, presidente. Então, o que você comentaria em termos de perspectivas de indústria, do setor agro, e depois para a gente falar um pouquinho também de tributos, da questão fiscal do país, mas começando aqui por indústria e agronegócio. Tá. Começando pela indústria, então. A gente viu uma relação muito difícil da indústria, do setor industrial, com o governo Bolsonaro. Isso veio desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, né? Houve uma tentativa de fazer uma abertura econômica, inclusive nos primeiros 100 dias, isso era a proposta do governo, né? Vamos abrir a economia nos primeiros 100 dias. No final, não deu nada certo em relação a isso. Houve algumas reduções pontuais da tarifa externa comum, mas, de qualquer forma, criou uma tensão muito grande, inclusive com as associações patronais, no momento que se reduziu os repasses para o sistema F. O que a gente tem hoje, de fato, é que o Ministério da Indústria seria recriado, caso Bolsonaro ou Lula sejam eleitos. E, assim, mas ainda que isso seja consenso, a gente tem muita dúvida de qual seria o perfil de cada um desses ministérios da indústria, né? Porque é muito provável que o Ministério da Indústria, num governo Bolsonaro, fique ainda sobre a égide do ministro Paulo Guedes, né? A gente tem a perspectiva que o ministro fique no governo no próximo ano, ele tem dito isso aqui, que quer ficar. Mas aí, o que sai de dentro desse Ministério da Economia para virar indústria? Isso não é claro. E se sair, o quanto o ministro Paulo Guedes continuaria aqui apitando o destino da política pública? É difícil a gente saber isso de praxe,
existe uma perspectiva de que continue sendo influente. No entanto, também existe a possibilidade de um Ministério da Indústria sob o governo Bolsonaro ser comandado por um político. Por exemplo, o Republicanos, que está na base do governo, ele já teve o seu presidente, né, o Marcos Pereira, ministro do desenvolvimento. O quanto ele poderia querer de novo a pasta, sabe? E aí, se quiser a pasta de volta, aí a influência do ministro Paulo Guedes tende a ser menor. Se colocar um burocrata lá, aí sim, né? Foi mais ou menos o que aconteceu no Ministério de Minas e Energia nos últimos meses aqui, onde alguém do Paulo Guedes foi colocado lá e beleza, virou uma extensão do Ministério da Economia. Agora, se for um político, não. Né? Ali a conversa é um pouco diferente, porque eles vão querer ter autonomia para decidir, inclusive isso pode gerar alguma tensão. Então, é algo para a gente manter no radar. É bem provável que determinadas políticas liberais sejam buscadas ainda, inclusive, por exemplo, a redução da tarifa externa comum, a redução de alguns incentivos setoriais, isso também não é comentado agora, mas isso é discutido dentro do Ministério da Economia, né? E volta e meia uma dessas coisas saem na mídia. Por exemplo, essa semana saiu a desindexação do salário mínimo e deu um problema danado, vocês viram. Saiu também o impedimento de compensação do imposto de renda dos gastos com saúde e educação. Deu um problema danado. Então, ninguém quer falar de corte de benefício para a indústria nesse momento, mas está sendo conversado sim, principalmente porque o problema fiscal no ano que vem vai ser muito grande. Né? Daqui a pouco a gente entra na macroeconomia, só para não perder a perspectiva do Ministério de Indústria sob o governo Lula. Nesse caso, o que a gente espera é uma política que volte muito mais parecido com o que foi o Lula 1, né? E aí a gente fala aqui com propriedade porque o Miguel Jorge, o nosso sócio aqui na BMJ, foi ministro, né? Lá atrás. Inclusive, o Miguel Jorge foi citado há 2 dias atrás pelo Lula numa fala dizendo que não seria um governo petista. E aí ele falou, olha, eu já tive Meirelles, eu já tive Miguel Jorge, enfim. Mas é uma política muito mais desenvolvimentista, e aí a gente pode ver, sim, algumas alterações na forma como o diálogo com a indústria é feito. É bem provável que fique mais fácil conversar com o Ministério da Indústria sobre os auspícios do Lula. E a gente vê também grupos de interesse que tendem a ser mais influentes num ou no outro. Por exemplo, é muito provável que o Ministério da Indústria do Lula seja bastante influenciado pela Fiesp, né, liderada pelo Josué, né, pelo Josué Gomes, pela relação que ele tem com o Lula, e, enfim, é filho do ex-vice-presidente do Lula. Então, acho que ali a relação fica óbvia. No caso do Bolsonaro, aí a gente já tem a impressão de que a FIENG, né, aí de Minas, teria uma influência muito grande, porque sempre esteve lá ao lado do Bolsonaro desde o início, inclusive nos piores momentos. Então, acho que de indústria é isso, né? Muda muito o perfil, ainda que seja recriado o ministério, muda muito o que seria um Ministério da Indústria de Lula ou do Bolsonaro. Não deve ser a mesma coisa, não. Em relação ao agro, o Lula, aí vou começar pelo Lula para não dar a preferência para o Bolsonaro de novo. Vamos lá. Em relação ao agro, o Lula elegeu 3 nomes para serem os embaixadores dele com o setor. O primeiro foi o Nery Geller, né, ex-deputado do Mato Grosso. O senador Carlos Fávaro, também do Mato Grosso, e o Carlos Ernesto Agostinho, o Tete, que é um dos maiores produtores de semente do Brasil. Né? É muito provável que o nome do ministro ou saia de um desses 3 aqui, ou alguém que a gente não está esperando, que corre por fora. Por exemplo, a Simone Tebet, já se discutiu, parece que ela não quer uma participação no setor agora, ela preferia uma outra pasta. Ou então
A Cátia Abreu, por exemplo, também corre por fora. Eu acho um pouco menos provável, né? É bem provável que fique ali no Mato Grosso mesmo, dali que saia esse nome do agro. Em relação ao Bolsonaro, aí a gente tem provavelmente uma forte influência da frente parlamentar do agronegócio, né? Eles já são muito influentes hoje, foram responsáveis pela indicação da Tereza Cristina, inclusive, para o Ministério. Então, é bem provável que continuem influentes. O Marcos Montes, o atual ministro, ele quer ficar, né? Tanto que depois do primeiro turno, logo depois do primeiro turno, na semana seguinte, ele foi na SPA, fez uma apresentação lá sobre o crédito rural, enfim, porque ele sabe que dali deve partir o nome para o novo ministério. Existe uma perspectiva, vem sendo comentado aqui, que talvez a Tereza Cristina voltasse. Eu acho muito improvável, como eu já falei aqui, eu acho mais provável que ela vá mesmo para o Senado e eventualmente até dispute ali a presidência da casa. Perdi alguma coisa, Ciro? Faltou alguma coisa aqui na resposta? Eu acho que tem aqui uma questão importante, que é até um fator externo, um vetor externo, quando a gente fala de agronegócio, que são restrições, principalmente vindas da União Europeia, em relação à questão ambiental brasileira. Então, o que a gente vê são avanços de restrições ao agronegócio brasileiro, às compras da União Europeia em relação ao agronegócio brasileiro, no caso de não haver um maior compromisso governamental, seja o governo qual for, em relação à questão ambiental e especialmente à Amazônia. Como é que você identifica esse vetor externo batendo aqui no agronegócio? Eu acho que a pressão é grande e ela não vai ser reduzida. É evidente que o agronegócio exportador ele sente mais isso na ponta. Então, a gente está falando aqui do óleo de soja, do suco de laranja, né, do papel celulose, né, que é a agroindústria que chega mais perto da gôndola na Europa. E aí sim, esse pessoal tem uma sensibilidade um pouco maior para sentir as demandas do seu cliente. O que eu vejo é que mesmo o Bolsonaro ele tem tentado defender uma narrativa de que muito foi feito pelo meio ambiente, mas a imagem do Brasil é extremamente desgastada nesse sentido, e a gente vê pouca disposição para que mude alguma coisa de forma mais enfática dentro do Ministério do Meio Ambiente. A gente não vê alguém com um perfil muito diferente do Salles, né, assumindo aquela pasta logo depois da eleição, pelo contrário, né? É o contrário do Lula, né? A gente vê uma imagem sendo construída, trazendo inclusive Marina Silva e grandes expoentes da pauta ambiental e climática para cima do palanque, né? Isso pode abrir boas oportunidades para mudar a imagem do Brasil, mas ao mesmo tempo algumas falas beiram a idiosincrasia, sabe, Ciro? Porque, por exemplo, demorou-se 20 anos para negociar o acordo Mercosul-União Europeia. E, em determinado momento, o Lula disse que vai reabrir o acordo para incluir a pauta ambiental. Quem tem que fazer essa exigência é o lado de lá, né? Então, calma, gente, né? Não é assim também, né? Então, por exemplo, ainda sobre esse tema, o lado europeu propôs uma side letter, ou seja, você mantém o texto negociado durante 20 anos do jeito que está, e faz uma carta compromisso paralela. Você não mexe nas concessões que foram feitas. Você faz um compromisso paralelo. Para o Brasil, seria uma solução muito mais viável do que reabrir a negociação inteira, porque da feita que você abre a negociação inteira, que foi mencionado pela campanha do Lula, você coloca tudo na mesa de novo. Então, é muito ruim, né, que isso aconteça. A gente não tem tanta clareza do quanto isso foi falado em campanha tendo conhecimento de causa, ou foi só uma bravata dizendo que tem que reabrir porque foi fechado pelo Bolsonaro, né? Então, a gente ainda está esperando para ver o que acontece. Mas dentro do Congresso, a pauta do agronegócio
caso o Bolsonaro entre, né, tende a avançar. Por exemplo, o marco dos pesticidas, né, que está no Senado hoje, o PL 1459, é do interesse do setor. É muito provável que a gente veja avançar e talvez a gente tenha pressão internacional. A mesma coisa o PL do autocontrole, né? O PL 1293, também, mesma coisa, está no Senado, o Lula é contrário, o Bolsonaro, com a sua base do agronegócio, é a favor, e talvez a gente veja avançar também. PL 3729, licenciamento ambiental, e aqui a gente já tem um posicionamento um pouco mais favorável da campanha petista, mas é amplamente favorável do governo Bolsonaro. Então, isso está tudo no Senado, onde o governo tem uma base maior agora. Então, eu acho que para o agro, né, essas pautas que são sensíveis, elas podem avançar, mesmo, inclusive, com o governo Lula, até por causa da base que a gente mencionou. É muita gente eleita no Senado, né? Bom, agora falando um pouquinho de um tema que afeta qualquer setor, a indústria, serviços, o agro, que é a questão tributária e a questão fiscal. O que os dois candidatos hoje, Lula e Bolsonaro, prometem, enfim, há acenos em termos de novos gastos com Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, o nome que se queira dar, há acenos em termos de isenções maiores no imposto de renda, enfim, há uma série de acenos que pressupõem, digamos, benesses sociais, de alguma maneira, impacto social positivo. Sem dúvida. Por outro lado, não tem tanto dinheiro assim, né? É sabido que a questão fiscal hoje é muito mais vulnerável no Brasil, em função do grande volume de gastos feitos ao longo dos últimos meses, principalmente, por novas medidas tomadas em nível federal. Então, a questão, ou a provocação agora em relação ao equilíbrio fiscal e em relação a impostos. Quer dizer, vai ser mesmo necessário criar imposto novo para pagar tudo que já foi gasto, né, até aqui, e os gastos que estão sendo acenados por ambos os candidatos? Vai, Ciro. Essa é uma notícia muito ruim para o setor produtivo como um todo. Eu não sei se a turma está entendendo a bomba fiscal que foi preparada, né, esse ano, inclusive para ele mesmo, né, caso o Bolsonaro vença. Para citar algumas coisas, houve uma pedalada nos precatórios. Então, o superávit que foi construído esse ano foi porque a gente não pagou precatório. Isso sumiu do noticiário, né? E beleza, tudo bem, não é para... Beleza, né? Mas é uma bomba que vai cair nos próximos anos. Segundo, as exonerações que aconteceram, isso da mesma forma, né? Vai impactar no que vem. Outra, toda a redução do crescimento econômico, né? Hoje, a gente tem uma projeção de PIB para 2022 acima de 2,70, mas para o ano que vem é linha zero, né? Provavelmente a gente vai ficar perto do zero de crescimento em 2023. Se não tem crescimento, não tem arrecadação. Só que você tem a bomba que ficou para trás, desse período que a gente está vivendo agora, e tem as promessas que você mencionou agora. E aí a gente está falando de, por exemplo, a perenidade dos R$600 de benefício. A gente está falando de elevação da isenção do imposto de renda, né? O reajuste da tabela do imposto de renda. Então, o Lula está falando que ninguém até R$5.000 vai pagar imposto de renda. Beleza, de onde vem o dinheiro para cobrir isso? Só para deixar em perspectiva, hoje a nossa relação dívida-PIB é mais ou menos 77,5%. Né? Então, a gente tem uma dívida que equivale a 77% de tudo que é produzido no Brasil. E a gente remunera essa dívida com uma Selic de 13,75%, uma Selic muito alta, né? Pela elevação e toda a conjuntura global que vocês acompanharam esse ano. Então, o cenário que se coloca é o seguinte: você tem um mundo desacelerando,
Então, a China comprando menos commodities, comprando menos minério de ferro, e o mundo comprando menos as nossas commodities agrícolas. Então, reduz a nossa balança comercial, né? a nossa exportação, que, lógico, tem algum impacto em dólar, mas, ao mesmo tempo, reduz a dinâmica aqui dentro. E aí, Ciro, eu acredito que a notícia boa seja que abre espaço para redução de taxa de juros lá pela metade do ano, e aí reduz um pouco a pressão, o custo dessa dívida, né? Ele deve cair ali para perto de 8, talvez até um pouco menos já no ano que vem, mas, ao mesmo tempo, vai ser necessário uma elevação de receita no curtíssimo prazo. Só dá para fazer isso, né, se for um imposto que a gente chama de plug and play. É um imposto que você consegue, talvez por decreto, a exemplo do que foi a CPMF, instaurar, né, e já começar a arrecadar de uma base bastante ampla, né, que seja em transações financeiras, seja lá o que for. Esse tipo de imposto, ele necessariamente é regressivo, porque o pobre vai pagar igual ao rico, né? Então, existe um problema social nesse tipo de imposto, mas no curtíssimo prazo não tem mágica. Ninguém espera que uma PEC 110, né, do IBS, que foi discutido tanto ano passado, essa reforma tributária, seja aprovado no curtíssimo prazo. Muito menos uma PEC 45, né, também discutida ano passado. Né? Mesmo o PL 3887 lá da CBS, né? Muito difícil que isso aconteça no curtíssimo prazo, seja Lula ou Bolsonaro. Então, sobra pouca alternativa para aumentar a receita no curto prazo e fazer frente a essas despesas e essa nova conjuntura econômica que a gente vai enfrentar no ano que vem. Lembrando que, culturalmente, a gente tem um hábito no Brasil, lembrando que você falou da CPMF, a CPMF foi criada lá no governo Fernando Henrique Cardoso, e supostamente era para durar um ano, né? Era só para fazer frente à suposta emergência fiscal brasileira. E ela durou anos, né? Aliás, durou até o governo do ex-presidente Lula, né? O Lula tentou aprovar, você lembra? O Lula tentou aprovar. E perdeu. Ele tentou, e o Congresso não deixou. Então, Exato. Mais um indicativo, sabe? Ele vem com isso na cabeça, o Ciro. Ele não vai falar isso numa campanha, mas pode ter certeza que alguma coisa parecida vai aparecer. Ou seja, podemos esperar algum tipo novo de imposto, que é inescapável diante da sensibilidade fiscal que estamos vivendo. É muito provável. Perfeito. Só para avisar as pessoas que estão nos acompanhando aqui, quem quiser fazer uma pergunta para o Wagner, é só colocar ali no chat que a gente repassa aqui a pergunta e o Wagner responde. Agora, queria um pouco... estamos falando aqui dessas benesses, etc., e me lembrei de uma frase do Marcos Lisboa, economista Marcos Lisboa, que foi secretário de Política Econômica no primeiro governo do ex-presidente Lula e atualmente é o presidente do INSPER. Acabou de sair. Semana passada ele saiu do INSPER. Tá fazendo a transição, exatamente. Mas e o comentário dele tem uma frase muito boa, que é o seguinte: o Brasil é o país da meia entrada. Todo mundo quer pagar meia entrada no cinema, né? E cada setor argumenta que a sua situação exige uma meia entrada ou algum tipo de benefício. Então, a pergunta agora olhando um pouco mais para o longo prazo, como mudar esta cultura, né? Se é que isto é possível, visto de Brasília, onde as coisas são decididas, onde as coisas acontecem. A gente tem aqui um histórico de meia entrada no Brasil, né? Você tem a Zona Franca de Manaus, você tem desoneração sobre alguns setores que empregam muita mão de obra, você tem na indústria automobilística vários momentos ao longo da história em que os impostos foram reduzidos em função de supostamente manter o nível de emprego. Então, tem muita meia entrada ao longo das últimas décadas na economia brasileira. A meia entrada vai continuar
tem alguma possibilidade dessa mentalidade mudar um pouco e a gente buscar outras soluções para esses diversos setores que não sejam os benefícios diretos e as meias entradas? Ciro, muito legal essa tua questão. Esses dias eu estava dando uma entrevista aqui para o Vitor Boadian, para o Jornal da Globo, e aí ele estava falando de uma questão correlata a essa, que é a incidência de lobby em Brasília, né? Então, o quanto esses setores organizados pressionam o governo para ter, entre aspas, essa meia entrada. E eu diria com muita tranquilidade que a vacina para esse tipo de coisa desequilibrada é mais lobby, não é menos lobby. Não é? Eu acredito que aqui em Brasília, não sei se toda a nossa audiência tem clareza disso, a burocracia de Brasília ela é muito bem preparada, né? O servidor público federal ele é, de fato, a elite do funcionalismo público federal e tem nível mundial. Aqui é muito bom, a turma é muito boa. E o Congresso, ele vota todo dia as mais diversas matérias que vocês podem imaginar, né? E ele não entende de tudo. Então, no momento que chega o setor tal e fala, olha, o parlamentar, eu tenho essa sugestão de política pública que vai me gerar X número de emprego, mas para isso eu preciso de uma desoneração X. Né? O que ele vai fazer? Ele vai pesquisar na base de dados dele, ele vai fazer a pesquisa dele e vai averiguar se ali tem uma adequação das informações. Mas seria muito melhor que outra pessoa chegasse e falasse, olha, parlamentar, eu tenho essa outra política aqui que vai gerar X benefício para a sociedade e em cadeia XYZ. E que ele decida, sabe, com base nas informações que chegam para ele, porque ele não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo, ninguém é especialista em todos os setores. Quanto mais gente tiver aqui, é melhor, não é pior, sabe? Porque a gente tem obrigação, como representante de setor, como executivo, de buscar o melhor para a nossa empresa. Claro, fazendo tudo da forma mais ética e legal possível. Mas a gente tem a obrigação de buscar a melhor condição para que aquele setor, aquela empresa se desenvolva. Mas quem vai decidir, e é muito importante que o tomador de decisão decida com todas as informações corretas possíveis, é quem está sentado na cadeira, quem tem a caneta na mão. Então, eu acho que meia entrada, como uma política pública que seja ordenada e dentro de um contexto mais amplo, ela pode até surtir um efeito positivo. O que não pode é cada um chegar, ganhar alguma coisa e no final você tem um monte de bate-cabeça que você incentiva um setor e depois desincentiva ele, não tem longo prazo, não tem nada. Então, eu acho que é por aí, eu concordo com o Marcos Lisboa, né? Quem sou eu para discordar de Marcos Lisboa, mas eu colocaria em perspectiva que isso acontece no mundo inteiro. Né? E, assim, de novo, é uma obrigação do executivo e do profissional buscar o melhor para o seu setor. É só colocar isso dentro de uma ordem e uma lógica de governo pensando no bem maior. Quem decide é sempre quem tem a caneta na mão. A gente falou aqui de alguns aspectos da economia e lembrando que para as empresas, sempre o que conta muito para decidir por um investimento, abertura de uma fábrica, contratação de maior número de trabalhadores, é a chamada previsibilidade, né? Então, qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, ela tenta desenvolver ter uma visão, um cenário razoavelmente claro para tomar esta ou aquela decisão, né? Previsibilidade. Na questão de previsibilidade, entra também a chamada segurança jurídica, um termo que foi ganhando relevância ao longo dos últimos anos, né? E que hoje é muito relevante, né? Hoje é muito importante. Você não sabe o quanto que você vai estar garantido numa decisão, num cenário jurídico já formado, porque aquilo pode ser mudado, né? O ex-ministro Pedro Malan tem até uma frase bem humorada que ele diz que no Brasil até o passado é imprevisível, né? Porque algumas decisões tomadas deixam de valer e têm efeito retroativo,
né? Então, como é que você vê essa questão de previsibilidade com os dados que já estão na mesa? Congresso, bancadas, a questão da previsibilidade, da segurança jurídica portanto, do cenário para investimentos no Brasil, independente de quem seja eleito. Eu vou falar no geral, cada setor, cada caso é um caso, mas assim, vamos começar aqui pelos grandes marcos legais, né? A gente teve algumas experiências nos últimos 4 anos de aprovação de marcos legais que foram super importantes para o Brasil, né? Então, a gente trabalhou aqui diretamente na aprovação do marco do saneamento, por exemplo. O marco do saneamento, ele deu segurança jurídica que destravou, Ciro, bilhões em investimento e meio que, sabe, foi uma resposta muito grande do investidor internacional em relação ao apetite de investimento em infraestrutura no Brasil. Sabe, nenhum desses últimos leilões que teve, aí o do Rio de Janeiro foi uma demonstração disso, nenhum desses grandes leilões, estou falando de 15 bilhões, de 20 bilhões de leilão, faltou interessado, né? O que faltava era mesmo a tal da certeza do direito, né? da segurança jurídica. Na medida em que você transformou um vínculo precário, que eram os contratos de programa de saneamento, colocou isso dentro do marco legal, destravou o investimento. Olha que coisa, né? Mas, sabe, Ciro, a gente começou a trabalhar no marco de saneamento nos últimos 2 meses do governo Temer. Foram 2 medidas provisórias do Temer. Depois a gente trabalhou com todo o governo Bolsonaro e aprovou há 2 anos atrás, né, na metade do governo Bolsonaro, isso. Para te dar um exemplo do quanto um marco legal que traga segurança jurídica pode fazer toda a diferença, inclusive na vida das pessoas, porque onde não tinha saneamento, provavelmente, com todo esse volume de investimento, uma hora vai chegar, né? E o que é possível prever em relação a decisões que estão próximas de serem tomadas e que podem ter um efeito tão positivo quanto o marco legal do saneamento que você está citando? O que pode vir por aí aqui no curto ou no médio prazo? A gente teve a lei do câmbio sendo editada agora, né, que talvez pode vir a trazer alguma regulamentação para um setor que também tem dificuldades, né, ainda tem muita zona cinzenta. Eu acho que todas as normativas das agências reguladoras, na medida em que elas se aperfeiçoem como instituição, podem trazer uma certeza muito grande para o setor aeroviário, para o saneamento, no caso da ANA, mas também da energia, no caso da Enel. Eu acho que tudo que é privatizado, né, ele precisa, tudo que tem existe um amplo, nos 2 governos, existe uma ampla visão de que parcerias público-privadas, né, seja em rodovia, seja em coleta seletiva de lixo, no que for, ela pode ser um instrumento para levar grandes projetos, né? O problema é que você precisa de marcos legais para fazer isso. Então, por exemplo, a geração distribuída de energia, né? Também foi um marco que foi aprovado e agora precisa ser regulamentado. Veja, outro caso que eu falo com conhecimento de causa, a gente também trabalhou na aprovação desse marco. Todo o setor de geração distribuída, aí, notadamente o que vai no telhado, né, as placas solares, eles eram regulados por uma resolução da Enel, da agência reguladora. Mas essa regulação ela muda muito rápido. Ela pode mudar muito rápido. Então, ninguém dava crédito, por exemplo, para um setor que é tão fragilmente regulado. Agora que saiu, né, há 1 ano atrás, mais ou menos, a geração distribuída, também a gente está vendo cada vez mais projetos, mas agora entra numa outra fase da agência reguladora determinar exatamente o que vai ser os benefícios e compensar isso frente ao benefício fiscal que eles estão recebendo. Então, eu acho que tem muita coisa que foi construída nesse governo, não foi de nada, né, como às vezes a gente vê na imprensa, foi tudo ruim, não foi isso.
mas precisa ser continuado, né, Ciro? E aí é muito importante que a gente tenha clareza de que essas agências reguladoras, que, diga-se de passagem, nem sempre têm nomeações para as suas diretorias totalmente técnicas, né? Precisam regular esses setores, e aí a gente pode ver, sim, algumas decisões que podem abalar alguns investimentos de longo prazo, de médio prazo, ou não. Eu tenho muito para falar aqui de concessão, é um tema que eu gosto e trabalho há muito tempo, trabalhei na Queiroz Galvão, né, muitos anos atrás. Então, eu acho que para o investidor que está aqui, o quadro é muito melhor do que era há anos atrás, mas ainda temos muitos desafios, principalmente em relação às agências reguladoras. Eu tenho um tema que eu acho que não dá para fugir, que é da diplomacia brasileira. Mas, de qualquer maneira, eu estou vendo aqui que tem uma pergunta sobre a questão do clima e como devem ser tratadas as questões do clima, tanto na administração Lula quanto Bolsonaro. Qual a sua visão, digamos? Não pergunto a nossa visão, mas vou perguntar a sua visão. O que você acha que vai acontecer na prática na questão climática, no caso de um, no caso de outro? E vou deixar, por último, a última pergunta em relação à diplomacia. Não, a gente já pode até unir as duas coisas, porque tem muita relação a agenda do clima com a política externa, né? Eu acho que num governo Lula, a questão climática ela tende a ser um elemento central da nossa política externa. Já se cogita, inclusive, de criar dentro do Itamaraty uma secretaria específica, né, no governo Lula, para fazer o que eles chamaram de diplomacia do clima, enfim, diplomacia climática, alguma coisa do tipo assim, né, para que consiga, inclusive, atrair grandes fundos internacionais, investimento e também apoio para a preservação climática, que foi perdido nos últimos anos, né, no governo Bolsonaro, por exemplo, o Fundo Amazônia, que vocês viram que a gente perdeu, né, porque, enfim, não havia interesse ali de cumprir com as contrapartidas e o negócio acabou indo pelas cucuias, e a percepção que existe é que existe dinheiro, sim, principalmente agora com o governo Biden interessado nisso, né, em financiamento de projetos socialmente e ecologicamente sustentáveis. A Marina Silva, vocês viram, deve ser a garota propaganda do governo para fora do Brasil. Ela tem uma imagem muito forte fora do Brasil, e já se cogita algum compromisso, inclusive mais forte, em relação né, na próxima COP. Então, dali a gente deve esperar assim, talvez uma reconstrução de instituições que foram perdidas, por exemplo, o ICMBio, né, principalmente o ICMBio, e aí a gente precisa ver o quanto isso vai surtir efeito em relação a desmatamento no curtíssimo prazo. O histórico da Marina como ministra do Meio Ambiente é muito bom, né? Os avanços que ela conseguiu enquanto ela foi ministra em relação à redução de desmatamento foi enorme. Então, é de se esperar que alguma coisa seja feita também para coibir desmatamento, principalmente nas áreas mais degradadas, e usando a pressão externa, eventualmente, inclusive, financiando determinadas ações para coibir desmatamento internamente. E aí, do lado do Bolsonaro, é muito interessante ver que ele vai usar a narrativa da proteção do meio ambiente e das alterações climáticas para reforçar as pressões internas, no sentido de que aquilo que está sendo dito lá fora, principalmente na Europa, é basicamente um discurso protecionista. E é mesmo, em parte, ele é mesmo. Né? Principalmente os agricultores na França e nos países que subsidiam fortemente sua agricultura, existe sim a criação de determinados mecanismos, como o Deforestation Act, há cerca de 3 meses atrás, no sentido de barrar as exportações brasileiras, né, considerando
o crescimento do desmatamento. É fato que o aparelhamento que foi feito e a destruição de determinadas instituições colocam desafios muito grandes no curto prazo. Então, mesmo se o Bolsonaro quisesse, olha, não, agora eu vou passar a preservar a floresta, sabe? Está desmontado, né? As instituições de preservação, elas foram extremamente impactadas e demoram um tempo para conseguir reverter isso. A estratégia do Lula é mostrar o processo de reconstrução para ganhar a credibilidade externa. Isso já foi dito explicitamente. A ver se vai dar certo. Então, estamos chegando aqui ao final da nossa 1 hora de conversa, mas vou te pedir também uma rápida resposta em relação à questão da diplomacia brasileira, agora de uma maneira mais ampla, para além dos temas ambientais. Existe hoje um redesenho da geopolítica mundial, questão de Rússia, está aqui claro, a gente está vendo com a invasão da Ucrânia, a China, com uma inédita reeleição do seu primeiro-ministro, é o primeiro primeiro-ministro que vai ter 3 mandatos e que pode governar para sempre, se quiser. Enfim, então tem todo um novo desenho geopolítico em curso, o avanço de forças mais conservadoras em diversos países, na Itália, o que é mais previsto, mas até na Suécia, onde, de forma inédita, existe agora um governo de direita. Então, considerando todo esse cenário complexo, geopolítico, qual o papel da diplomacia brasileira, independente do presidente? Como melhor defender os interesses do país via uma diplomacia que entenda essa complexidade e jogue a favor do país? Ouvindo o que o Lula fala de política externa, a gente vê que existe sim uma idiosincrasia, parece que ele ficou 20 anos atrás, né? Trazer os mesmos elementos de 20 anos atrás, e veja, sem crítica ao que foi feito há 20 anos atrás, né? Tudo bem, vamos trazer o Celso Amorim, vai ser uma política sul-sul, tudo bem. Isso foi feito lá. E você pode concordar ou não com o que foi feito, enfim. Agora, pegar as mesmas ideias e colocar 20 anos depois para agora, me parece um pouco temerário. E isso chama atenção quando você vê o que é dito pelo Lula em relação à política externa, né? Hoje não tem nenhum nome que se coloque fora o Celso Amorim para o Itamaraty, né? O que se comenta é que talvez ele fizesse um início do governo e aí fizesse uma transição para um outro chanceler, provavelmente uma mulher, e aí se comenta nomes, mas é tão embrionário que nem vale a pena trazer aqui, né? Mas o que, independente do nome para o Ministério das Relações Exteriores, o que chama a atenção é isso, parece que ficou 20 anos atrás, né? Eu espero que, né, tudo bem que esse não é um tema de campanha política, e talvez por isso não tenha sido tão explorado. Eu espero que durante a transição, caso o Lula vença, dê tempo para amadurecer e refrescar um pouco as ideias, entendendo essa nova dinâmica mundial, né, Ciro? Semana passada me perguntavam se eu estava bem, e perguntavam, olha, eu estou melhor do que o Hu Jintao, provavelmente, né? Vocês viram o Hu Jintao, o ex-presidente chinês, que levou aquele tapinha nas costas e sabe Deus para onde levaram aquele senhor, né? Eu espero que ele passe bem. No caso de Bolsonaro, o que a gente vê sim, um alinhamento talvez com repúblicas que são menores, né, e talvez de menor importância. Ele conseguiu uma boa relação com os países árabes, que têm colocado dinheiro e investimento aqui, é verdade, mas é muito pouco frente a um país do tamanho do Brasil, que tem relações, sabe, muito importantes com os Estados Unidos, com a União Europeia e com a Argentina, principalmente, para trazer um dos 3 maiores parceiros comerciais do Brasil, fora a China, né? Então, brigar com todo mundo certamente não é a melhor estratégia, né? E essa agenda de política externa do Bolsonaro foi fortemente influenciada pela ala mais ideológica do governo, né? Enfim, o Felipe Martins e tal, aquela turma que tem ideias que são, né, difíceis de você digerir. Por outro lado, a gente espera que também seja um pouquinho mais pragmático nesse segundo governo,
Caso o Paulo Guedes tenha uma proeminência um pouco maior em relação à política comercial, né, talvez ali a gente tenha assim né, relações um pouco mais pragmáticas, caso ele não resolva xingar também as pessoas lá na França e tal. Eu acho que é por aí. É mais wishful thinking, Ciro, do que qualquer outra coisa. Hoje o Brasil ele tem um nível de abertura que podia ser maior, né? A gente está falando de aproximadamente 22% de corrente de comércio sobre PIB, é pouco para um país como o Brasil, mas ao mesmo tempo talvez o Bolsonaro tenha entendido que, apesar de imposto de importação ser uma competência, uma prerrogativa de alteração totalmente do presidente da República, ele delega isso para a Camex, mas é do presidente da República, não é tão fácil mexer, porque tem amarras externas, você tem a Organização Mundial do Comércio, você tem Mercosul, tem sensibilidade, que eu acho que agora que ele já aprendeu, talvez consiga fazer políticas mais racionais nesse segundo mandato. Ok. Wagner Parente, CEO da BMJ, Consultoria de Brasília, eu agradeço a sua participação. A gente conseguiu discorrer aqui sobre vários temas e as próximas semanas serão também alvo de novas análises e, com certeza, vamos ter oportunidade de trocar mais ideias à luz dos acontecimentos dos próximos dias. Agradeço também aqui as mais de 40 pessoas que participaram conosco, amigos da casa, clientes, e voltaremos aqui com novas discussões ao longo dos próximos meses. Muito obrigado, Wagner. Obrigado, Ciro. Olha, é a primeira vez que eu faço esse tipo de discussão e não gasto um minuto sequer falando de campanha. Então, te agradeço demais pela oportunidade e fico aqui à disposição sempre que achar necessário. Um grande abraço. Ok, um abraço, obrigado a você, obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.